Olá, Sapiens! Sejam bem-vindos a mais um DR das Dietas. Meu nome é Estevão Matheus, eu sou psicólogo e empreendedor digital. E eu sou Ana Maria, médica com especialização em nutrologia e revisões sistemáticas e meta-análises. Pessoal, antes de começar o nosso vídeo, onde eu vou fazer a minha pergunta clássica para a Ana, não esqueça de dar o triplo C, compartilhar, curtir e comentar. Porque assim o algoritmo entende que esse vídeo é importante para aquelas pessoas que estão precisando das informações. E aí hoje a gente Peraí vai... que eu vou colocar colocar coisa, mas tudo bem, não tem problema não vai precisar ter corte. Não vai precisar cortar. Não, é uma coisa natural aqui. A pessoa naturalmente esquece de colocar o microfone. Naturalmente, é isso mesmo. Vamos lá. E a sua pergunta? Espera um pouco, tem que fazer a virada. Então, Ana Maria, o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos continuar, finalizando não, tem mais um vídeo ainda, mas para começar a finalizar a playlist de fatores de risco para diabetes tipo 2. Então, a gente já falou, como vocês já viram nos vídeos anteriores, de obesidade, características do indivíduo, de doenças que a pessoa tem, que podem predispor a pessoa a desenvolver diabetes tipo 2, exames alterados, tudo isso. E falamos também já um pouco de comidas, tipos de dietas que poderiam ou não favorecer, né, o risco ou proteger de diabetes tipo 2. E hoje a gente vai dar continuidade falando dos macronutrientes. Nos vídeos passados no vídeo passado a gente mostrou as associações, né? Isso. Então, é sempre bom lembrar que as associações não é só porque deu estatisticamente significativo que aquilo é válido para a vida inteira, para a população inteira, que aquilo é lei. Só porque o trabalho foi publicado na revista e falou que tem significância estatística, não é lei, não existe isso. O próprio Bradford Hill, que foi um dos maiores estudiosos de força de associação em trabalhos epidemiológicos, que são esses observacionais que a gente critica tanto aqui, quer dizer, eu critico tanto aqui, o próprio Bradford Hill falou, olha, para você valorizar uma força de associação, ela tem que ser mais que 3. Ou seja, a pessoa teria que ter 3 vezes mais risco de desenvolver aquela doença, por exemplo, se ela fizesse esse fator de risco aqui. Mesmo assim, não é certeza que uma coisa está ligada à outra, mas um exemplo bem clássico, assim, é o risco de câncer de pulmão em quem fuma. Então, variou de 10 a 19 vezes. 19 vezes mais 19 vezes comparando com quem não fuma. Então, assim, parar de fumar. Se a gente falar aqui, algumas associações são 1, qualquer coisa, 1, tipo, menos que 2, não vai se estressar com isso, sabe isso? Porque tem tanto fator de confusão, entendeu? Então, hoje a gente vai falar separadamente dos macronutrientes e vamos ver como eles se comportam separadamente, é isso? Isso, separadamente no risco ou na proteção da pessoa desenvolver diabetes. Quais são os macronutrientes? Só para as pessoas entenderem, porque não parece difícil, né? Mas carboidratos, proteínas, graxos essenciais, óleos essenciais, gorduras. Gorduras e fibra. E fibra, eu gosto de fibra. Fibra eu não considero nutriente, não, porque na verdade não é um nutriente para você, Sapiens. A fibra é um nutriente para as bactérias que tem no seu intestino. Mas ela não reduz a quantidade de absorção do açúcar ela tem ou alguns demora? Benefícios que a gente vai comentar quando a gente falar delas. Mas... Eu gosto de defender uma fibrinha. Eu sei que você defende. mas a fibra também tem outras pessoas que comentam que elas podem, durante o processamento, elas alimentam as bactérias do intestino e essas bactérias poderiam até produzir vitaminas baseadas nessa metabolização das fibras. Então, assim, pode ter alguns benefícios, sim, mas considerar que ela é um nutriente para você, não é, Sapiens, porque a não ser que você tenha 4 estômagos igual um ruminante, essa fibra não vai se transformar em nutriente dentro do seu sangue, ela vai ficar só no seu intestino. A vitamina B12, ela só é encontrada em produtos animais, né? Porque ela é através da digestão. No caso, a carne vermelha, né? Na digestão doce, eles conseguem transformar em B12, mas também pode transformar dentro do intestino. Então, por isso que tem gente que se dá melhor com fibras e outras pessoas não. Tem várias explicações, né? Ok. Carboidratos. O que é que são carboidratos? Não, peraí. Ana, vamos falar de carboidrato? Vamos falar de carboidrato. Carboidrato pode ser vários tipos diferentes. Desde carboidratos simples, com absorção rápida, carboidratos complexos, que têm uma molécula maior, precisam ser digeridos. Mas, basicamente, é aquilo que vocês conhecem como glicose, frutose, a lactose, galactose com glicose da lactose do leite, a sacarose é uma mistura de glicose com frutose, não é só doce, né? Frutas.
Todos os grãos. Carboidratos de pães, massas, bolos. Sim, porque isso aí já é o amido, que é uma cadeia longa de glicoses, que Muitas aí não vezes tem gosto doce. não é doce, é porque ele é cadeia longa, ele fica salgado, né? Ele é salgado. Aí Não é eles salgado, né? Ele não tem ele gosto, é né? neutro, e Ele aí é neutro, isso. adicionam O as sal. coisas. Então, o amido, por exemplo, que tem no arroz, que tem nos cereais, que tem na farinha, que tem nos pães, bolos, bolacha, tudo isso, ele é uma cadeia longa de glicose. Então, você acha que não é porque não é doce, então não vai aumentar a sua glicemia. Vai aumentar sim, porque quando quebrar, vai quebrar em glicose e vai aumentar a Não, ele glicemia. é mais rápido ainda, né? E Ele algumas vezes ele é acelerado, rápido, porque é mais que fácil de frutose, quebrar. mais que... Porque é fácil de tudo, quebrar. tem Se não glicose. tiver fibra, então é fácil de quebrar. Então, os carboidratos são esses. São os que elevam a glicemia no sangue, são os que provêm das farinhas, dos açúcares, dos grãos, das frutas, tá? O mais importante de todos, na minha opinião, de todos os macronutrientes, as proteínas, porque elas servem de estrutura para o seu corpo. As membranas celulares são feitas principalmente de ácidos graxos, mas tem algumas proteínas no meio para dar estrutura e também para ser os receptores das células. Todo o metabolismo dentro das células, do núcleo, do RNA, do DNA, dentro da mitocôndria, tudo que é necessário para você, às vezes, transmitir informação de dentro para a célula, dentro dela mesma ou para fora dela, muitos hormônios, além da estrutura de músculo, de osso, tudo isso é proteína, sabe? Nós somos feitos de água, gordura e proteína, correto? Basicamente. E então, se você deixar de comer esses três, aí vai ficar bem fininho, sarcopênico, magrinho. Não dá, porque muitos deles são essenciais. E os carboidratos aqui, acolá, são necessários também, mas não são essenciais. Mas as proteínas, os aminoácidos, muitos deles são essenciais e tem que vir da dieta, não tem para onde correr, né? Os aminoácidos são os bloquinhos que formam as proteínas. Mais um macronutriente, qual que é? Gordura, né? Gordura, a gente vai para gordura, mas tem por aqui, ó, que senão... mas tem mas inglês aqui são os resultados, a gente não chegou neles ainda. A gente tá só explicando para a galera, para os sapiens, o que são os macronutrientes. Depois você vai voltar, então? Aí a gente vai voltar a cada um dos resultados. Tá, então agora a gente vai falar de fats, gorduras. As gorduras, elas podem ser de origem animal, de origem vegetal, cadeia longa, cadeia média, como que tem no óleo de coco, cadeia curta, que já se transforma em energia rapidamente, vira os corpos cetônicos, que dão energia no lugar da glicose. Então, as gorduras, elas têm várias estruturas moleculares diferentes. São ácidos graxos, né, a estrutura química, e algumas delas não têm nenhuma ligação dupla entre os carbonos, são chamadas gorduras saturadas, são aquelas que já estão saturadas de outras moléculas. Não Quando tem você diz saturada, ela já está no ponto final dela, né? No ponto final dela, não tem como incluir mais nada na molécula. E tem as insaturadas, que pode ser monoinsaturada, só tem uma ligação dupla, que é o que encontra mais no óleo de coco, no azeite, mas também tem um pouco no óleo de coco, também tem, todas as estruturas alimentares têm um pouco de todas, inclusive a gordura animal também, às vezes tem monoinsaturadas e poliinsaturadas, mas uma quantidade menor. E quanto mais ligações duplas, mais risco dessa gordura quebrar essa ligação e ser oxidada durante o metabolismo, durante a fritura, durante o processamento do alimento, tudo isso. E as fibras que a gente já falou delas, né? Tá. Então, vamos ver os resultados? Vamos. Os resultados, primeiro, dos carbos. Qual que é a relação entre consumo específico de carboidrato isoladamente e o risco da pessoa desenvolver diabetes tipo 2? Eu sei que as pessoas engordam. Porque ele é muito responsável pela maioria da energia que a pessoa come na dieta, né? Mas eu encontrei só 2 revisões sistemáticas, assim, que valesse a pena colocar aqui. E elas duas já têm um tempinho, então talvez valha a pena fazer uma renovação delas. Foi em 2012, 2013. Sempre comparando alto consumo de carboidrato e baixo consumo de carboidrato, mas esse baixo não era cetogênica, nem low carb, de nenhuma maneira, era até mais. Mas, tipo, era médio alto para muito alto, entendeu? A comparação. Eles preconizam quanto por dia? Isso aí varia muito, né? Tá. Mas, enfim, para ser chamado low carb tem que ser menos de 30, okay. 130, aliás, 130 gramas de carboidrato por dia. E aí eles compararam esses 2 grupos, que comia menos e que comia muito mais, em relação ao risco de desenvolver diabetes. E não acharam uma força de associação fraca no consumo geral de carboidrato, e nenhuma associação específica, tudo nulo. Ou seja, não teve diferença entre o grupo que comia mais e o grupo que comia menos, ou teve pouquinha diferença, nada importante, mesmo dividindo em frutose, glicose, sacarose, tudo isso.
E quando eles separaram por índice glicêmico e carga glicêmica, ou seja, quanto que o açúcar subia rápido no sangue, ou quanto que a quantidade que você comia de carboidrato, mesmo assim também não deu uma evidência importante, deu fraca ou nula. A gente está seguindo aqui, são diversos fatores, né? Para você, no vídeo passado a gente explica bem isso, que a gente fala sobre as associações. Se você não assistiu o vídeo passado, dá uma olhadinha lá, que lá tem as doenças, né? Não se decepcione, sabe? Porque, puxa vida, mas não é óbvio que é carboidrato, dá problema com diabetes. Talvez seja a mesma questão da proteína com a doença renal. Às vezes não é ele que produz a doença, mas a pessoa que tem a doença tem dificuldade de usar a proteína ou tem dificuldade de usar o carboidrato. Então, não é porque é uma associação reversa que eles chamam. Aceita mais para cá, para ficar na câmera. E agora as gorduras. Gorduras, aí tem muita coisa na literatura, muitas meta-análises, acho que pelo menos umas 7, 8. E, assim, o mais interessante é o seguinte, todo mundo pensa assim, é gordura, porque gordura animal pode causar problema. Tem muita gente que levanta essa possível associação, né, entre gorduras saturadas, essas que eu falei que não oxidam, com o risco de diabetes no futuro. Dessas meta-análises todas, tudo deu correlação, nem que fosse gordura, gordura total, ou gordura animal, ou gordura vegetal, poliinsaturada, saturada, ômega 3, ômega 6. Tudo isso deu associação nula ou muito fraca. Lembrando que a gente tem uma dieta cetogênica que está no canal também, que as pessoas comem mais gordura e proteína e acabam emagrecendo e melhorando os números. Está no vídeo. Está no vídeo. Então, aí para você ver a dissonância que acontece, né? Não é porque você acredita numa coisa que ela necessariamente é real. Então, por isso que é sempre importante a gente repensar. Tudo na Vamos vida, ver né? as evidências, né? Não pode receber a informação e aceitar aquilo como verdade sem antes ver a base, né? Mesmo essas informações com estatística aqui, que às vezes são significantes, mas que não têm significância clínica. Agora, olha o que eu achei interessante. Algumas dessas revisões sistemáticas, elas viram a quantidade de gordura trans e gorduras específicas, gordura trans. E olha só que interessante, comparando a gordura trans geral, deu uma associação fraca com diabetes. E comparando a gordura trans que vinha da gordura animal, dos ruminantes, porque tem gordura trans, não é uma coisa só química não, sabe? Tem muito mais nas comidas processadas, é por isso que talvez o exagero seja problema. Mas ela existe em todos os alimentos, né? Então, a gordura trans que vinha da gordura animal de ruminantes, ou seja, que processaram tudo aquilo para transformar em proteína em gordura, essa daí deu uma associação inversa. Tecnicamente, protegeria de diabetes. Olha só que interessante. E não foi uma associação tão pequena, não. Foi 40% do que seria proteção, entendeu? Mas como a gente sabe, todos esses estudos observacionais têm os seus riscos de vieses, de fatores de confusão. Ou uma outra que eu achei interessante também, eles dosaram no sangue os ácidos graxos provenientes das gorduras saturadas. Então, são ácidos graxos de cadeia longa, todos saturados. Ou seja, não é saturado, ele já está no último estágio dele. E nem tem perigo de oxidar. Não vai virar nada, ele não oxida tem perigo, mais. Nunca oxida, porque ele já está preparado, né? Diferente dos outros que podem oxidar. Esses daí todos viram correlação inversa com diabetes. O que significa isso? O que poderia significar isso? Puxa, gente, então vamos comer mais dessa gordura. Às vezes não é comer, porque não era o quanto que a pessoa estava comendo, era o quanto que ela tinha circulando no sangue. Então, o que eles levaram em consideração? Eles pensaram assim, puxa, essa explicação bioquímica pode ser pelo seguinte... As pessoas não estavam fazendo ginástica ou perdendo peso em alguma dieta? Para isso não está acontecendo? Então, não dá para saber por quê. Estão quebrando. Nessa meta-análise tem vários tipos de pessoas diferentes. Tá. Mas, com certeza, do ponto de vista bioquímico, se você tem gordura circulante, significa que você está levando ela para algum lugar. Ou seja, muito provavelmente essas pessoas que tinham essa quantidade de gordura saturada no sangue circulante, elas estavam quebrando a gordura que estava acumulada para usar como energia. Essa foi a explicação deles. Ou seja, elas estavam inibindo a formação de gordura que você faz quando você está guardando energia. Que o problema é que de onde quer que venha a sua energia, pode vir do carboidrato, pode vir da gordura, se você não usar, você vai guardar. E aí, quando você está guardando, você está propiciando resistência à insulina, está propiciando pré-diabetes, e diabetes está engordando. Quando você faz o contrário, que você pega essa gordura que você está guardada e você começa a usar como energia, que você começa a emagrecer. Você começa a emagrecer. Então, talvez fossem pessoas que estavam com essa característica metabólica. A insulina né? vai diminuir, a resistência à insulina, como você disse, vai
vai melhorar ou diminuir, se a pessoa já tem, vai diminuir, vai melhorar os números, E a gente né? já viu nos Para vídeos DM, iniciais. DM tipo 2, né? Isso. No caso, né? DM, Obesidade... e tudo isso a gente já diabetes, viu né? nos primeiros vídeos, que são fatores que têm associação muito mais forte com Ana, tenta diabetes. chegar um pouquinho mais para cá, com a cadeira, porque você está saindo fora do vídeo lá. E diabetes tipo 1, eu vi só uma revisão sistemática que eles estavam tentando comparar as mães que fizeram suplementação de ômega 3 durante a gravidez e se esses filhos tiveram mais risco ou proteção de desenvolver diabetes infantil, né, tipo 1. Não acharam associação. Ou seja, nem de ômega 3, nem de ômega 6, nenhum dos dois conseguiu Então, proteger. esse tipo de dúvida, os estudos vão esclarecer isso? Os estudos observacionais dificilmente esclareceriam. Teria que Eles ser dão um N estudo, grande e... mas tem muita coisa bagunçada. Tem gente Ok. que é obeso, tem gente que é fisiculturista, tem gente que fuma, tem gente que bebe, tem gente que faz atividade física muito, tem gente que faz pouco. Então, isso aí confunde muito esses resultados. É por isso que às vezes a gente não chega em algum resultado conclusivo, né? Proteínas, Ana. Sobre proteínas. Não está em azul ali, por isso que eu não sei se eu falo ou não. Não, mas é porque eu não Proteínas, entendi. vamos às proteínas. Olha, a proteína teve, acho que umas 7 revisões sistemáticas, sempre comparando, assim, quem comia pouco com quem comia muito. Esse comer pouco e esse comer muito varia entre os estudos das meta-análises. Então, já é mais um risco daquele resultado estar bagunçado. Temos um né? vídeo só de proteína, de dieta de proteína, para você aí que está chegando agora no canal. Tem uma playlist só de proteína, Vamos colocar né? aqui um card de proteína? Colocar aí o card. Um card aqui em cima. E outra coisa, além disso, aquela questão do participante saudável. Muitas vezes, quem comia menos proteína era uma pessoa também que comia menos energia, ou seja, não abusava do excesso de calorias por dia, Ok. fazia mais atividade física. E aí, olha que interessante, esse equilíbrio entre fazer atividade física, comer menos, só estava equilibrado entre quem comia menos, quem comia mais, no grupo que fazia dieta, que a proteína era de origem vegetal, Ok. de plantas. Por quê? Porque isso já favorece o viés, que vocês vão entender, que é o viés da pessoa que acha que está sendo saudável. Ela está mais preocupada em ser saudável. Por isso, ela está procurando proteínas de planta que ela acha que é mais saudável. Mas todo o resto do comportamento dela é mais saudável. Ela é menos obesa, ela fuma menos, ela come menos quantidade de caloria por dia. Bebe menos, faz mais atividade física. E aí, no final das contas... O conjunto todo é mais... O conjunto todo é mais saudável. Às vezes, não é necessariamente a proteína ser de planta ou de animal que vai fazer a diferença. Entendeu? É tanto que não fez. Todas essas revisões sistemáticas aqui, elas viram ou associação fraca ou nula entre quantidade de proteína total que a pessoa comia, se a proteína era animal ou se a proteína era vegetal, em relação ao risco de ter diabetes. Então, assim, não é a quantidade de proteína, o tipo de proteína que você come, sapiens, que vai te proteger de diabetes ou te arriscar a ter diabetes. Tem todo um outro contexto muito mais geral que é importante. Vamos falar de fibra. É porque você está descendo tanto aí que eu já perdi já. É verdade. Eu desci até a fibra, é verdade. Fibras. Pulei a fibra. Gente, vamos falar sobre fibras. E aí, o último macronutriente, né, que é nutriente para suas bactérias, não para você, são as fibras. Eu gosto, para mim é bom. Para mim é horrível. Eles compararam entre consumo de alta e baixa fibra. Uma das meta-análises até colocou menos do que 18 gramas, eles consideraram baixas. Foi um estudo europeu, com 8 países. E mais de 26 gramas consideraram alta o consumo de fibras. E ainda dividiram se a fibra vinha do cereal, se ela vinha da fruta, se ela vinha de vegetais, né? E consumo total. No geral, sapiens, as evidências são de nulas, ou então de uma possível associação inversa. Aí, a meta-análise achou uma associação inversa de quantidade total de fibras e fibras provenientes de cereais, no caso integrais, que tem fibras, não está refinado, com seria uma proteção contra a evolução para a diabetes. Uma proteção modesta, tá? No máximo de 25%, 27%, que não é muita coisa. Para ser proteção, o ideal é ser mais do que 50% de proteção. E o resto tudo, se era de cereal, se era de fruta, o outro estudo europeu lá, não viu diferença estatística significativa, ou estava nula, ou estava muito fraca. Inclusive, olha só como a percepção das pessoas, o conceito das pessoas né? Nesse grupo, nesses estudos europeus aí, o grupo que comia menos fibra também fumava mais, também comia mais gordura, também bebia mais. E o grupo que comia mais fibra
era o que comia mais carboidrato, porque estava trazendo as fibras, provavelmente, desses cereais. Né? Mas, Mas nada disso deu diferença as estatística. fibras reduzem, Importante. repetindo, né, que foi no começo do vídeo, mas as fibras reduzem a absorção da glicose do carboidrato, As fibras podem ter benefícios para muitas pessoas, porque o que acontece, não se preocupe isso aqui não. O que acontece? Como o Estevam falou, quando você come um carboidrato natural, que ele vem da natureza, que você não processou, que ele tem a fibra junto, pode ser grão, pode ser folha, pode ser fruta, aquela fibra vai atrapalhar seu corpo de digerir aquele carboidrato com tanta rapidez. E o cálculo também é feito, né, quando você pega algum produto industrializado que tem uma quantidade X de fibra lá e de carboidrato, você tira do carboidrato aquela gramagem da fibra e você sabe a quantidade real, porque ele vai absorver um pedaço. Né? Tem uma continha dessa, isso né? aí é uma continha que eles fazem, principalmente para quem faz low carb e dieta cetogênica, que é de carboidratos líquidos. Então, você pega a quantidade total de carboidrato, menos a de fibra, e sobra aquele carboidrato que realmente é mais rapidamente metabolizado, né? Tá. Mas é só uma maneira, um esquema aí para quem faz esse tipo de dieta. Mas, no geral, ela poderia ter esse benefício, né, de retardar a absorção daquele carboidrato que você está comendo junto. Então, quando você come farinha, a farinha, mesmo que ela seja integral, ela já é mais acelerada, porque ela já foi processada. O grão já não... Ela, entra no sangue em velocidade de 100, né? Porque tem de 0 a 100... não tá inteira. Farinha branca é, praticamente igual a glicose injetada direto na veia, né? É muito rápido. E é por isso que a gente tem aquelas ferramentas. Você lembra do GRADE? Lembro, sim. O GRADE é uma ferramenta canadense para investigar se aquela evidência científica da meta-análise ela é confiável ou não. Porque às vezes os estudos são tão diferentes entre si, tem tantos esses vieses aí que a gente já falou para você, esses riscos de fatores de confusão e tudo, que mesmo que o número saia estatístico lá significativo, não significa que tem importância clínica, né? Ou que mesmo que tenha uma força de evidência que vale a pena você mudar a sua vida por causa disso. Então, para resumir, o que a gente pensa? Ana, deixa eu falar essa parte. Estou falando tão pouco nesse vídeo, interrompendo tão pouco que eu queria falar. Vamos falar do resumo e das conclusões? Das conclusões. Então, Sapiens, mais uma vez, igual aquele outro vídeo de comidas, não tem nenhum... Vamos pôr o card aqui? Vamos. Não tem nenhum macronutriente específico que faça você ter mais risco ou menos risco de ter diabetes tipo 2. Então, volta para aqueles vídeos iniciais que esses sim mostram para você as maiores forças de associação, que é a obesidade, que é mais pré-diabetes. Circunferência abdominal junto com a obesidade. Junto com a obesidade, que a obesidade central é muito pior. Diabetes gestacional, pré-diabetes, triglicérides alto, HDL baixo. E aquele de dormir? A apneia do sono. Apneia do sono. Também risco de fígado gorduroso ou de fibrose hepática. Fígado gorduroso por conta do monte de carboidrato, então, não alcoólico. E o triglicérides, lembrando que o triglicérides normalmente é fabricado através dos carboidratos, não é porque ele é uma gordura que ele vem da gordura não, sabe? Gente, posso dar um aviso? Posso dar um aviso antes de dar tchau? É o seguinte, esse é o nosso último vídeo do ano de 2023. É o primeiro vídeo de 2024, então feliz ano novo. Feliz ano novo, porque sai hoje... na segunda. Não sai dia 1º? Então tá bom. Então esse é o último vídeo gravado em 2023, mudando para 2024. Nós desejamos para você um feliz ano novo e 2024 vai ser ótimo para todo mundo. É por isso que a gente está de branquinho aqui para comemorar. Mais comida de verdade, menos substâncias comestíveis processadas. E temos um vídeo aqui sobre as comidas de Natal que já passou. Mas você pode assistir porque serve para o ano todo. Serve para tudo que você for fazer na vida. Dicas de como se comportar em festas. Ok, gente. Muito obrigado por você ter assistido até agora. Um beijo e um abraço. Até a próxima DR das dietas. Quem é você? Ana. Da Ana também. Tchau, gente. Tchau.